Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, tudo na paz? Bora para mais um episódio do Nagelcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Como lidar com um cliente que pede cancelamento de serviço na agência, com um cliente insatisfeito. E para tratar sobre esse tema, eu trouxe duas das pessoas que eu considero que são as maiores autoridades que eu conheço, que lidam no dia a dia com clientes insatisfeitos, com retenção, com o setor de CS. Então eu trouxe duas pessoas da operação que vão trazer muito do que eles fazem no dia a dia aqui da agência para fazer com que a Blueberry continue crescendo, retendo clientes que às vezes em alguns casos, a gente olha nesse caso aqui, é inconcebível. E os dois vão lá e dão um jeito. Mas antes disso, quero lembrar você, se você é vendedor e principalmente se você é dono de agência, se você é um profissional de marketing digital e você quer aprender como vender mais e melhor, fechar contrato todos os dias e propor crescimento para sua agência, você precisa se inscrever aqui no canal, você precisa me seguir no Instagram, @nagel.guilherme e principalmente estudar, botar em prática tudo aquilo que você está ouvindo, escutando e aprendendo aqui no podcast, beleza? Deixa eu apresentar então os meus dois convidados especiais. Vou começar primeiro pelas damas, João, brincadeira. Claro. Vou começar pelas damas. Fala, Cacau, como é que tá? Boa tarde, se apresenta pra galera, tudo bem? O que você faz? Pessoal, fala um pouquinho mais sobre a Cacau pra galera conhecer também. Joia. Eu sou a Cacau, hoje eu sou a supervisora, uma das supervisoras, né, da equipe de Google Ads aqui da Blue. Mais de formação, eu sou engenheira agrimensora, uma curiosidade aí, mas há 4 anos praticamente eu trabalho na Blue, então foi quem me abriu as portas, né, ao marketing digital. Então hoje faço parte aí do time de Google Ads da equipe. Top. Fala, João. Show, muito prazer, galera. Meu nome é João Pedro, sou supervisor do time de sucesso do cliente. Então, justamente é a ponta aí desse tipo de atendimento, né, mais sensível. Tenho certeza que vai vir bastante coisa interessante por aqui, Gui. Cara, acho que até pra gente começar já botando fogo no parquinho. Uma pergunta que as pessoas me fazem. Dá pra dar jeito em tudo quanto é tipo de cliente, por exemplo? Todos os casos são reversíveis? Eu vou até me adiantar e responder que eu acredito que não. Eu até acho que para uma operação saudável de agência, né, pensando a longo prazo, você tem que aprender a negar alguns clientes. E caso você não vá negar, você precisa fazer um alinhamento para que esses clientes possam permanecer por muito tempo. Porque acho que a venda, o cancelamento, às vezes, ele começa na negociação, né? Com os alinhamentos de expectativa e tal. Não sei se vocês também corroboram desse mesmo pensamento, né? Vocês concordam com esse mesmo pensamento? Por exemplo, Cacau, tem casos que, por exemplo, assim, cara, não tem jeito. Ou você acredita, cara, que se tiver um atendimento, um bom alinhamento, todo cliente... Você pode lidar e resolver todo tipo de problema. Então, quando a gente trabalha nessa questão de cliente insatisfeito, de cancelamento, né, JP, eu sempre enxergo de duas formas. Eu valorizo tanto sim quanto não, vamos dizer assim, né? Então, concordo contigo de que nem todo caso, de fato, a gente consiga fugir de um cancelamento e nem todo caso realmente vale a gente fugir de um cancelamento, mas quando a gente trata de cliente insatisfeito, daí sim, Gui. Eu acho que tem muitos casos que sim, a gente consegue, acho que até 100% deles a gente consegue, de alguma forma, trazer uma experiência mais positiva e lidar essa insatisfação de uma forma positiva. Entendi. Aí eu já trabalharia na resposta sim, vamos dizer, para essa tua pergunta, justamente nessa questão de insatisfação, experiência do cliente. Daí, todo cliente insatisfeito, a gente pode sim tentar desligar ele da agência sem fugir de um cancelamento, mas com uma experiência positiva, isso sim. Agora, fugir de 100% dos cancelamentos, aí concordo com vocês, realmente não. Tem algum caso que você lembra assim, já não precisa citar o nome, sinceramente, né, nem a empresa, até pra gente não ser processado, mas enfim, mas a vontade de dar, até correr o risco do processo, né, sabe? E você pensou assim, cara, na hora que chegou aquele cara, caso você queira citar, você diz assim, cara, não, esse aqui nem que ele pague o triplo, ele não merece. Tem algum caso que você queira citar aí também? Com certeza, Gui. Acho que esse é um ponto muito importante para quem começa a se preocupar com esse tipo de atendimento, né? Cara, vou começar a fazer esse tipo de operação na minha empresa. Essa é uma preocupação que tem que ter. E, de fato, tem alguns casos que aconteceram
E eu vou colocar um cenário aqui, é um cenário onde o próprio cliente não está disposto a ser ajudado. Eu acho que esse talvez seja a principal válvula que a gente precisa entender. Cara, será que o meu esforço vai valer a pena? Essa pergunta ela é respondida pelo seguinte motivo, da seguinte maneira. O meu cliente ele quer ser ajudado? Ele está disposto a cumprir com a parte dele do processo, da parceria, para que funcione? Se sim, muito provavelmente a gente vai conseguir ajudar ele. Né? Mas agora, se ele não está disposto a cumprir a parte dele do processo, dificilmente a gente vai conseguir ajudar esse cara. E o que é a parte dele, na tua visão, do processo? Claro, muitas vezes, Gui, a parte dele é atender bem o cliente que chega, um lead qualificado, né, que chega das campanhas no online, e é muitas vezes entender e ter o olhar clínico se o site dele de fato é um site qualificado o suficiente para gerar bons contatos. Né? Então, é se preocupar não só com o resultado específico, mas com a previsibilidade do negócio dele. Né? Então, cara, fiz uma venda top. Por que eu fiz essa venda? Para qual público eu vendi? Então, se preocupar com esses fatores torna pro processo, para a parceria em si, muito mais rentável. Você consegue ter uma escala muito maior. Então, quando o cliente está preocupado com isso, está disposto a fazer isso, com certeza eu, como profissional, sempre falo, cara, eu vou dar o meu máximo para que esse cliente ele consiga ser ajudado. Tem uma parada que eu penso assim, ó. Eu concordo, tá? Concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Só que tem um ponto. Quando a gente começa, ou normalmente quando a gente não tem, às vezes, um volume de venda que a gente gostaria de ter, o tamanho, a proporção que a gente gostaria de ter, a gente é mais sujeito, né, suscetível a topar qualquer coisa. É verdade. A topar qualquer parada. Porque às vezes você precisa, né, cara? A gente estava falando um tempo atrás, num outro episódio, que é aquela história, você precisa às vezes comer, como é que faz? Precisa do pão do dia, que é a realidade da maioria das operações que estão começando. A maioria, realidade, ganha menos do que se tivesse um funcionário, por exemplo, assim, né? Aí como que eu vou me preocupar, por exemplo, Cacau, em buscar alinhamento, perfil de cliente? Se, poxa, cara, eu tenho tão poucos contratos, eu preciso daquilo ali, será que não vale a pena eu me sujeitar àquele relacionamento ruim, por exemplo, né, de empresa-cliente, para, ainda que não nas melhores condições, ganhar um dinheirinho? Será que não é melhor do que eu tentar montar um perfil de público ideal, características ideais? O que você me diz sobre isso, assim? Você fala em relação, acho que eu não entendi, mas você fala em relação a... Tipo assim, ó, eu tenho poucos clientes, ou não tenho cliente, tenho poucos. Tá. Aí vem aquele cara quadradão, aquele cara todo... O básico, né? Mais do que o básico, expectativa desalinhada. Aquele cara que diz, não, até pago, mas ele tá querendo... É aquele cliente desalinhado mesmo, cliente problema. Como que eu vou negar esse cara se eu tô precisando? Eu sei que ele é um problema, eu sei que vai me incomodar. Só que eu preciso daquele dinheiro, por exemplo, pagar meu aluguel. Como é que faz? Olha, Gui, você, como se você fosse o dono da agência e está recebendo esse cliente desalinhado. Exato. Eu sou o dono da agência e estou recebendo esse cara desalinhado. Então, vai muito daí do alinhamento inicial. Então, por mais que a gente, como na Blueberry, por exemplo, a gente trabalha com muitos clientes de pequenas e médias empresas. Tá. Então, essa realidade, às vezes, a gente acaba encontrando também. Tá. De cliente com orçamento limitado, com pilares limitados, né? Então, com, às vezes, uma estrutura de site, uma estrutura de oferta, enfim. Então, a gente está um pouco mais acostumado com isso. A gente não vai negar esse cliente entrar na nossa agência. Só que é um cliente que ele demanda vamos dizer assim, um alinhamento dobrado, né? Um acompanhamento, às vezes, até mais próximo, né? E se for o caso, esse é aquele cliente que a gente pode investir muito mais no a mais. Ou seja, por que não acompanhar uma venda desse cliente, uma negociação desse cliente? Então, assim, por mais que a gente, às vezes, ofereça tráfego pago, por exemplo, na Blueberry, esse é um cara que, se ele não vender, ele vai cancelar comigo. Ele corre o risco, às vezes, até de falir a empresa dele. Então, esse é aquele típico cliente que, ele é um cliente que precisa de uma atenção redobrada, de um alinhamento redobrado, e com certeza vale a pena a gente, como estrategista, investir um pouquinho no a mais desse cara. Acompanha qual o processo dele. Então, assim, a gente não é especialista em tudo, vamos dizer assim, né, na Blue. A gente sabe que a gente consegue... de certa forma, entregar excelência em tráfego pago, vamos dizer, em consultoria, em vendas, enfim. Mas, né, a gente não vai conseguir entender de todas as empresas, de todos os públicos e segmentos. Mas dá para a gente tentar entender como que funciona o processo dessa empresa, como que funciona, né, o atendimento dele, para que a gente tente ao máximo ajudar ele até nessa negociação, por exemplo, né? Entendi. E eu acho que aqui a palavra também, Gui, é não depender desse cara, né? Boa. Cara, também. Beleza. Tá, mas quando eu dependo? Não, exato. Quando eu dependo, cara, chegou um cliente pra mim super desqualificado, cara, eu tenho que comprar ele.
A minha empresa precisa vender, a minha empresa precisa crescer, eu preciso ter caixa, perfeito. Eu preciso aprender com esse cliente. Digo não para esse cara para não me incomodar ou... Cara, se eu tô no começo, Gui, entre a fome e pegar um cliente desalinhado, pega o cliente desalinhado. Aperta minha mão. Ou, entre a fome e o cliente desalinhado, quem é o pai de família que vai negar, né? Um pedido desse, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Só que a minha visão é, se eu fosse gestor de tráfego, cara, eu tenho que pegar um cliente desalinhado. A primeira coisa que eu faria, peguei esse cara, eu vou entregar o meu melhor para ele, entendendo que eu não posso depender desse cara no médio prazo. Eu preciso gerar novos clientes, eu preciso me preocupar em vender mais, eu preciso me preocupar em ter uma cartela maior de clientes, para que a cada dia que passa eu precise depender menos desse tipo de cliente para o meu negócio. Porque quando eu vou escalar a minha operação, um cliente ruim, ele não é simplesmente ruim para mim, mas ele é ruim para os meus colaboradores, ele é ruim para a minha energia. Muitas vezes um cliente que me paga R$1.000, ele me tira outros 3, 4 clientes com o mesmo FII, porque eu não tenho mais energia, certo? Então, a médio prazo ele é ruim. No início, cara, agarra esse cliente. Agarra, dá o seu melhor, assim como se fosse para ti. Mas entendendo que no médio prazo eu não posso gerar uma expectativa nele. O que eu creio sobre desalinhamento de clientes, ou melhor, sobre esse ponto de ter o cliente ideal e não ter clientes, fato, tenha clientes. Sim. Okay? Até porque o simples fato de você lidar com alguém que não está alinhado, embora isso seja um problema para o longo prazo, se porventura isso virar volume para escala, mas esse cliente também te ensina. Ele ensina muito a você moldar a sua própria operação e você vai ficando mais maduro para poder escolher lá na frente. Agora, é melhor você ficar mais maduro para escolher lá na frente com dinheiro no bolso ou sem dinheiro. Isso não quer dizer que você tenha que fomentar a expectativa desalinhada de um cliente, ok? Vamos lá, a gente tem que separar as coisas. Se um cliente vem falar para você o seguinte, ou fala para o Gui ou para a Blueberry, não, eu quero contratar você, mas eu preciso que eu vou investir 1.000, mas eu quero que você garanta que vai voltar 100.000. A partir do momento que você diz o seguinte, eu garanto, eu vou voltar 100.000, você está criando, independente das condições, tá? Sim. Se vai faltar para o aluguel, você está errando. Está fazendo errado. Por quê? Porque se você estudar, se você se preparar, você vai ver que tem formas de driblar esse tipo de argumento, fazer um alinhamento ainda na negociação e fechar o negócio sem perder esse contrato com os melhores argumentos. Agora, o que é mais cômodo pra gente quando a gente está começando? Não é quando a gente está começando não, tá? Mas é em qualquer área. Às vezes é mais cômodo não ir para o confronto, não ir para o desenvolvimento de ideias. Mas me explica, por que você acredita que se você pôr 1.000 vai virar 100.000? Há quanto tempo você tem sua empresa? Eu tenho minha empresa há 3 anos. Foi de uma hora para outra, sim? Você botou R$1.000, logo virou 100.000? A pessoa vai entender que está lidando com um especialista. Então, a responsabilidade o nível de cliente que eu tenho, eu costumo dizer, cara, que é o nível de alinhamento que eu faço na minha venda aqui. Né? Se eu não me preparar, eu vou crescer. Eu vou literalmente, posso até ter uma carteira razoável que vai roubar a minha saúde, vai roubar a minha paz, vai roubar coisas que o dinheiro, por exemplo, não compra. O que eu vou ter que gastar o dinheiro que eu conquistei com essas coisas. Agora, se a gente fosse definir características de clientes que permanecem por muito tempo em uma agência de marketing digital, considerando que nós temos uma agência que na maioria atende pequenos negócios, empresas que faturam 70, 80, 100, 150 mil reais, que investem, sei lá, de 3 a 10 mil reais por mês, por exemplo, em marketing digital ou em anúncio online. Se a gente fosse colocar características aqui, né? Quais são aquelas características de clientes que mais performam e que principalmente, além de performar, que permanecem? O que vocês poderiam me dizer assim? Eu já partiria com certeza para o cliente que é organizado e tem o seu planejamento feito, Gui. Boa. Então, é a nossa, vamos dizer assim, né, uma das nossas principais pontuações assim, quando a gente fala de cliente a longo prazo. É o cliente que de fato tem um planejamento. Não é aquele cliente que preciso disso aqui para não fechar a minha empresa amanhã. Né? Não, é aquele cara que entende do processo, é aquele empresário que tem um planejamento, que tem uma organização. E quando a gente fala de planejamento, Gui, a gente não exige que o cliente tenha 1 ano de taxa paga, de crédito pago sobrando, vamos dizer assim. Não é isso. Mas é o cara que entende que é um processo, que é uma escala. Tá. E quando a gente fala de entende do processo, não é o empresário que sabe como que o Google funciona de cabo a rabo. Tá. Não é isso. Mas é aquele empresário que sabe que marketing é, sim, um processo,
que vamos dizer assim, né, é uma escala e essa escala nem sempre é de uma semana para outra, de um mês para o outro. Beleza. Ou o João pode contribuir também, se quiser. Que eu creio que isso é um papel mais do comercial, é melhor fazer o alinhamento antes, né? Mas vamos supor, eu cheguei e não sou um cliente, por exemplo, organizado. Eu concordo 100% contigo, tá? Acho que isso é um fator primordial. Só que eu também acho que boa parte das empresas, por conta das circunstâncias, não conseguem se organizar, né? Infelizmente, já vem com a corda no pescoço, sabe? É a cultura, às vezes, não sei, da pessoa, do gestor, né? Não tá tão preparado, né? E esse cara, ele contratou a agência, então, e em primeira insatisfação, assim, ou melhor, primeira situação, ele já manifesta uma insatisfação e já fala em cancelamento, né? Não vou nem dizer como abordar, a gente pode falar isso no decorrer do podcast, abordar, mas que ponto precisa ser tratado com esse cara de forma urgente, João? Assim, num primeiro cenário, quando ele começa a mostrar que, cara, por conta de um desalinhamento, ele tem a tendência a cancelar, quais são os primeiros pontos que eu tenho que tratar com ele dentro desse nível de organização que a Cacau falou aí? Então, Gui, eu acho que esse é um momento bem delicado, tá? É um momento que não sempre na nossa operação, graças a Deus, não tem acontecido muito, né? Pelos nossos esforços. Mas é um momento delicado. Uns 10 por dia só. Se fosse assim, meu Deus. 9 de 10 clientes. Não, mas esse é um momento bem delicado, assim, acho que tem que ter muita sabedoria, muita tranquilidade para lidar com esse cenário, que é o seguinte. Primeiro, precisa estar muito claro para esse cliente até onde vai a minha mão como prestador de serviço, certo? Tem que estar muito claro para ele até onde eu presto serviço e até onde eu não presto serviço. É uma etapa de alinhamento extra, tá? Abro mão desse cliente de cara, não acredito que seja sempre a melhor solução. Abrir mão de um cliente. Eu acredito que existe dentro do processo inicial de onboarding a ideia de educar esse cara. Ele é um cliente que precisa do meu serviço. Caso contrário, ele não teria passado pelo nosso processo comercial. Então, ele é um cara com uma dor latente. Inclusive, a minha empresa pode ajudar ele. Ele não pode ser um cliente meu? Claro que ele pode. Só que eu preciso me preocupar em alinhar esse cara. Em explicar para ele que vale, às vezes, muito a pena abrir mão de 5, 10, 15% do faturamento dele mensal agora, que às vezes é 5, 10 mil reais, para daqui a pouco estar colhendo bons frutos. E também entender se ele não vai ter que abrir mão, por exemplo, eu nunca vou recomendar para um cliente fazer um empréstimo de não sei quantos mil reais para poder gerenciar a campanha. Perigoso demais. Muito perigoso, cara. Apesar de tudo, a gente trabalha com investimentos. Existem riscos, inclusive riscos de concorrência, riscos que estão fora do nosso controle, né? Tanto dele como prestador, aliás, tanto dele como cliente, quanto da gente como prestador de serviço. Então, é um cenário que tem que estar muito claro para o cliente. E é um alinhamento que, se bem feito, o cliente ele vai cumprir a parte dele. Você cumprindo a sua parte, é uma ideia de serviço bem prestado, né? A lei da semeadura, eu planto o que eu colho. Aliás, eu colho o que eu planto. Assim, ó, eu acho que muito disso tem a ver com, lógico, tem um perfil da pessoa, que são pessoas às vezes mais exigentes, né? Sabe, aquela pessoa que ela quer se certificar na hora de contratar, então às vezes ela busca uma garantia que não existe, vem com uma expectativa desalinhada, o comercial deixa passar, isso é um problema. Mas tem muito também, eu acho que é do perfil das empresas. Por exemplo, o perfil de empresas que a Blueberry atende são micro e pequenas empresas, por exemplo, né? Empresas que investem 3, 4, 5, 10 mil reais por mês. Tem algumas que investem muito mais, vocês sabem, né? Mas essa, por exemplo, é a média. E eu tenho não é uma tese, porque eu acho que isso é uma constatação, que a empresa de pequeno porte, por mais que ela seja organizada, por exemplo, ela tem um fôlego financeiro menor. Ela tem uma vida ali, né? Uma sobrecarga menor se porventura o resultado não aparecer. Por isso entra aquela questão de eu preciso estar vendendo a todo momento. Porque tem muitos casos, quantos clientes nossos com resultado cancelam? Às vezes o cara cancela porque teve resultado, já vi isso aí, é vontade de pegar e dar uma porrada, né? O cara cancela porque teve resultado, provavelmente. Então, esse perfil de empresa, pelo menos na minha visão, claro, né? O micro, o pequeno, ele tem sim, né, um nível, querendo ou não, assim, de a resiliência dele em relação a não ter resultado é menor. Fato. Né? Agora, não quer dizer, porque eu vou lidar, por exemplo, com esse nível de cliente, né, que isso seja motivo por si só para eu liberar essa pessoa de cara, né, ou pelo fato de eu aceitar um cancelamento. Eu gosto sempre de usar uma analogia, a gente ensina isso, né, para o time de vendas, que é quando o cliente pede, por exemplo, o resultado, e para mim a maior analogia
analogia mais segura para você lidar com o cliente de curto prazo, alguém ansioso, é você fazer a analogia do que vale mais. Se fosse uma pergunta para vocês, né? O que vale mais? Eu te dar R$100 agora, dar na sua mão agora, faço aqui o Pix agora para você, ou eu ensinar algo para você que vai fazer com que você ganhe R$100 todo mês, só que daqui a 6 meses. Vai ter um processo. Só que nunca mais vai parar de ganhar. Né? O que vale mais? Vale mais eu aprender o Expresso 6 vezes. O pensamento tem que ser semelhante. Perfeito. O que você está comprando da agência não é só o curto prazo, é a construção da máquina. É uma organização, uma estratégia que ainda que daqui a alguns meses ou anos você venha cancelar, você vai continuar com ela. E eu creio que esse é um argumento que precisa usar na venda e na retenção, porque por mais que às vezes você demore 2, 3, 4, 5 meses, pode acontecer em alguns casos ser em dias, mas em alguns casos demorar alguns meses para performar, toda aquela inteligência, até de erro, ela está ali, para que você possa depois usufruir por muito tempo. Perfeito? Sim. Agora, essa questão do pequeno negócio é a minha visão. Não sei se vocês concordam também sobre essa dificuldade. Ou se vocês acham, por exemplo, que uma empresa de médio e grande porte acaba exigindo mais. É mesmo característica? Vocês também concordam nessa questão do pequeno negócio, da ansiedade maior? O que vocês veem assim? Sim, com certeza, Gui. Até porque o que é comum também em empresas menores, assim, né? Que até a parte de estrutura não seja também tão incrível, às vezes, como uma empresa que já tem autoridade, já tem um certo renome, uma estrutura muito maior, né? Então, e essa questão do risco, a gente consegue perceber claramente que para uma empresa menor, às vezes o valor da taxa já é, cara, tô suando para te pagar essa taxa aqui, a taxa da Blue hoje, por exemplo, R$1.500 por mês, já é uma... Aí a gente como técnico, né, o João também já foi técnico, então, às vezes a gente precisa de um orçamento a mais para colocar uma estratégia nova, por exemplo. Nossa, é suado para a gente conseguir, às vezes, R$30, R$50 a mais aí ao dia de uma empresa como essa, né, para investir mais em campanhas. Então, com certeza, é um padrão que, de fato, a gente consegue perceber. E aí, tô lidando com esse pequeno negócio numa negociação. Eu sinto que o cara, ele quer. Só que aquele negócio não tá tão alinhado, né? Eu decido evoluir, por exemplo. Aí tem uma figura, e aí vocês podem falar melhor, que é a figura do contrato. Né? O contrato, ele de alguma forma, ele tem que servir para alinhar a expectativa, essas coisas. Tem uma penalidade, se porventura o cliente cancelar e tal. Mas até que ponto o contrato segura o cliente? Na visão de vocês. Um bom contrato segura o cliente quando ele está insatisfeito. Até que ponto o contrato segura o cara? Gui, como argumento até. Para mim, para ser bem sincero, o contrato ele é importante, ele é bem importante. Não acredito que ele segure os clientes, né? Eu acredito que o que segura um cliente é uma ótima prestação de serviço. É quando você consegue um atendimento top. É quando você consegue, por exemplo, também entender exatamente o que o meu cliente precisa e eu consigo entregar de forma personalizada exatamente a necessidade dele, né? Pessoas que contratam a agência, por exemplo, porque entendem da ferramenta, mas não tem tempo para gerenciar, né? Tem pessoas que contratam porque não entendem da ferramenta. Isso por si só já tem que fazer ou prestar o serviço de forma diferente. Mas o contrato ele é importante para a segurança do cliente, para a segurança da empresa. Ele não vai manter o cliente, mas ele tem que ser usado. Ele tem que ser usado. Assim como o cliente ele vai utilizar também caso você não preste serviço da forma correta. Né? Ele vai usar isso contra você. Olha, tem um contrato e tudo mais. Mas, até como especialista de sucesso do cliente, é claro, eu nunca vou recomendar que o contrato seja a principal válvula de negociação. Né? O meu serviço está horrível e está tudo bem, vou jogar o contrato. Não é essa a ideia. O contrato ele tem que vir tanto para alinhamento inicial quanto para manutenção do serviço. Teve casos já de vocês pegarem, por exemplo, do cliente falar assim, não, eu sei que tem um contrato, mas eu vou, se vocês às vezes me executarem qualquer coisa, eu vou ameaçar. Tipo, vou fazer tal coisa, vou botar teu nome na boca do sapo, vou fazer alguma coisa assim, tipo, teve casos assim, não, na boca do sapo não. Teve próximo disso aí. À noite eu não consegui dormir. A gente, com certeza, a gente já recebeu sim essa questão. Essa questão de ameaça de processo, eu acho que é uma das principais também, né, JP? O ameaço, só ameaça. Mas uma coisa que é importante a gente pontuar é que, né, o gestor de agência ou até um profissional de CS que esteja ouvindo a gente, é importante sempre lembrar que tu não pode colocar essa ameaça também como um motivo para se desesperar e fazer essa ameaça ser uma troca, vamos dizer assim, né? Não, então faz o seguinte, para tu não me processar, eu vou fazer isso e aquilo.
Não, isso não pode acontecer. Isso é um Com erro certeza. gravíssimo Opa. que um retentor poderia fazer, né, JP? Com certeza. Não, isso aí é... Primeira coisa, quando a gente vai atender esse tipo de cliente, Gui, a primeira situação é a gente precisa estar preocupado com o problema dele. Então, um cara chantagista, não posso estar preocupado com a chantagem dele. Estou preocupado em resolver o problema. Se o problema dele for resolvido logo, o que ele está me ameaçando, chantageando, também não vai acontecer. Mas, de fato, é um ponto bem interessante. A gente tem que ficar muito atento na hora de atender esse tipo de cliente. Né? Tem uma questão que eu acredito que até aí entra o contrato também, né? Uhum. O contrato, se bem exposto em todas as frentes, a gente tem que deixar claro que ele está ali para proteção do cliente, Sim. não nossa, ou não só nossa. Uhum. Por quê? Porque quando você faz normalmente o problema do contrato, o problema que os clientes abordam, por exemplo, é o tempo, né, fidelidade e tal. E quando você consegue mostrar para o cliente que essa fidelidade está ali para proteger ele e não Boa. você, as coisas ficam muito mais fáceis. Sabe por que eu ponho 8 meses de contrato, por exemplo? Para garantir que eu vou trabalhar na construção da sua máquina. E não que eu vou queimar o teu dinheiro de qualquer forma para poder em instantes, em dias, trazer um resultado que eu não vou conseguir sustentar. Uhum. Então, é uma proteção para você, que eu vou usar as melhores práticas para construir essa máquina que vai te trazer esse resultado lucrativo e previsível por muito tempo. Aí tem aquele cliente que, por exemplo, diz, não, mesmo sabendo de tudo isso, né, ele bate o pé, ele vai para o outro lado, ele faz ameaça. Aí é onde você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? É lógico, hoje tem uma parada que a gente tem que zelar na empresa, mais até do que o próprio caixa ou a lucratividade, é a reputação de uma empresa, ok? Então hoje se você lida com um detrator, ele vai prejudicar você no mercado global, onde se a gente consegue como agência acessar o Brasil inteiro, principalmente quando a sua empresa vai crescer. Só que você também não pode, cara, acreditar que esse tipo de ameaça, ou até mesmo que essa movimentação de reclamação vai manchar a tua imagem a ponto de você não continuar vendendo. Porque tem outro lado da moeda, as empresas que você olhar... Quem são as empresas campeãs de reclamação? São as empresas mais confiáveis. Pelo simples fato de elas venderem muito. Então elas acessam... Olha lá o número de reclamação da Apple, por exemplo. Se não é ruim o iPhone. Tem aí as suas controvérsias, mas pô, tem alguma outra coisa melhor, com mais força de marketing? Não tem. Você vai ver, vai ter um volume de reclamação. Então, às vezes, a gente também, com receio desse tipo de feedback do próprio cliente, a gente acaba cedendo em coisas que, a meu ver, devem ser inegociáveis, né? Que é algo que dentro da gente a gente não pode, por exemplo, negociar. Às vezes você vai ceder. Pô, você tem um cliente que maltratou um profissional, assediou uma pessoa que trabalha lá, né? Como que você vai manter uma pessoa dessa? Sem chance. Tem casos, eu não sei se tu lembra também, que há outros casos, assim, pontos que são inegociáveis, assim, cara, características inegociáveis. Quando o cliente faz isso, Gui, eu acho que tem que cancelar de cara. Você lembra algum outro ponto ou característica de clientes, assim, que... Aquele perfil que, assim, quando acontece isso, eu já mando ele embora. Eu acho que mandar ele embora de primeira é sempre interessante tu entender também o que acontece, né? Porque às vezes, por exemplo, um caso de um cliente que te xingou, enfim, foi mal educado, foi agressivo, enfim. Às vezes é interessante também entender o momento, né? Às vezes foi o cliente não tem um histórico ruim, mas naquele dia deu tudo errado na vida dele, enfim, né? Mas pessoal, ele te xingou. Tipo assim, você é um burro. Dá pra continuar o relacionamento com essa pessoa? Então, Gui, eu sempre analisaria o histórico antes, tá? E se isso for... eu sou good vibe, né? Então, tipo assim, eu sempre analisaria o histórico antes. Já tive clientes que, de alguma forma, tive problema com técnica. E assim, eu acho que é sempre importante a gente entender o histórico. Se isso for recorrente, aí sim... com certeza não é um cliente que a gente deveria manter. Até porque é exatamente aquilo que o João Pedro comentou antes. É um cliente que, ele, além de colocar em risco a tua energia, coloca do teu time também. Né? E uma coisa que a gente costuma fazer muito aqui na Blue é a questão de rotatividade de técnicos também, de gerenciamento de contas. Isso para oxigenar a estratégia, enfim. Então, se é um cliente que com a Cacau, por exemplo... tratou mal, é um cliente agressivo, é um cliente que tem um histórico ruim, poxa vida, eu vou trocar ele para uma outra gestão vai ser responsável pela conta dele. Com certeza ele vai levar toda essa carga para lá também. Então, eu vou contaminar minha equipe. Até tipo assim,
o pessoal tá avalizando minha postura errada. Exatamente. Claro, né? Então, se é um cliente realmente agressivo, mal educado, que te xingou de uma forma recorrente, aí sim eu acho que é um cliente que a gente tem que tomar cuidado e pensar mais de uma vez em manter ele na agência. Eu acredito que a gente tem que definir, toda empresa tem que definir aquilo que é inegociável para ela. Por exemplo, a saúde do time é inegociável? Cara, se for inegociável, cara, um cliente que ele prejudica a saúde do meu time, ele não pode estar dentro da minha equipe. Claro, dentro daquele contexto, né, que a gente comentou das empresas pequenas, que talvez podem necessitar de mais daquilo para viver. Mas se já não é esse o ponto, cara, eu já tive casos muito, muito graves, assim, inclusive de atender pessoas que eram racistas, por exemplo. Não, cara. cara. Aí não tem como você manter esse cliente. Esse é o tipo de caso que é totalmente negociável. Isso é cadeia, cara. É cadeia, é um crime. Cara, aí beleza, aí não tem o que negociar, como o nome é inegociável mesmo. E aí você tem que ter a maneira correta de lidar com isso, de expor isso. Então, esse foi um exemplo, eu já tive outros casos. É aquela coisa, a Blue atende tantos clientes que até exceção acontece com frequência, né? Então, mas é muito importante ter esses pontos bem definidos. Cara, qual que é o meu limite como empresa? Cara, até aqui eu vou, a partir daqui eu tenho que abrir mão desse cliente. Porque pode sim não valer a energia, o esforço e o dinheiro que aquele cliente te torna. Boa. Com certeza. A gente, o JP comentou do racismo, e assim, gente, isso existe em qualquer empresa, vamos dizer assim, né? Sociedade, né? Exatamente. Exato. E a gente tem que estar preparado para identificar isso, sabe, Gui? Então, a gente... já na agência a gente tem um time super grande, né? Então, além do racismo, a gente já teve também preconceito, a gente já teve também questão, né, de... Lógico, essa questão do xingamento, às vezes, vai muito também atrelado aí a resultados, às vezes o cliente está nervoso, mas identificar se é um machismo, por exemplo, como já aconteceu, se é um preconceito de outras formas, isso aí sim eu acho que é algo inegociável pra gente. Boa. Essas questões eu acho que a gente, como empresa, né, eu sempre passo isso para o time, enfim, que pra gente, a nossa prioridade, né, antes do dinheiro, é manter a saúde do time, né? Então a gente já fez, não foram muitos casos, acho que eu lembro de 2 ou no máximo uns 2, eu acho. A gente ter que demitir o cliente por um problema como esse, mas já aconteceu. Sim. E eu não acredito, assim, que até o xingamento. Pra mim, cara, o xingamento, pra mim, só perdeu a razão. Ah, mas ele, por exemplo, tá num dia errado, mas perdeu a razão. Entendeu? É igual o relacionamento. Pelo menos a minha visão, né? Daqui a pouco a pessoa faz, daqui a pouco tá dando tapa na cabeça da outra lá. Estão se matando, estão se esfaqueando dentro de casa. Começou como? Não começou dando uma facada um no outro, não. Começa um aceitando uma coisinha, outro uma outra coisa, e assim o negócio vai embora. E é um relacionamento nosso, só que é um relacionamento de prestador de serviço, né? Contratante e contratado. Então a gente precisa ter essas regras. Agora, a gente também precisa entender, da mesma forma que em um relacionamento onde começa um abuso, que não é quando chega às vias de fato, onde começa o cancelamento. Onde começa o cancelamento, ok? Quando? É na insatisfação, é na venda. Tem muitos clientes que eu acredito que você vende ele já cancelado. É verdade. Sim. Você já vende ele cancelado. Colocação. Perfeito? Ele já entrou com o selo vou dar churn, ok? Porque, ou por conta daquilo que a gente conversou, precisa fazer qualquer negócio, né? A expectativa vem desalinhada. O cliente, ele quer acreditar, às vezes, cara, numa situação subjetiva que não existe. E por isso que tem um monte de picareta aí, como agência, em qualquer segmento, prometendo aquilo que não vai entregar, por exemplo. Mas eu não sei na visão de vocês. A minha visão, às vezes o cancelamento, ele pode começar no marketing, numa campanha, num anúncio. Sim. Pode começar lá já, o churn. Sim, assim, Gui, a gente trabalha na retenção com uma palavra-chave, vamos dizer assim, a palavra-chave de retenção, de cancelamento, de insatisfação, de customer success, enfim, é antecipação, né? E como que a gente antecipa uma insatisfação? Como que a gente consegue perceber? A gente treina muito bem os nossos técnicos também para que eles consigam identificar, de certa forma, uma insatisfação de forma antecipada, vamos dizer assim. Então, é uma campanha que não está convertendo, né? É uma conta que não está consumindo, né? Enfim, é um cliente que não responde mais. Não botou crédito na conta. Exatamente. Cliente sumiu, tomou um chá de sumiço, né? Não está mais me respondendo no WhatsApp, liga, não me atende. Opa, tem um problema aqui. Né? Às vezes, o cara tá de férias lá nas Maldivas, né? Realmente não vai te atender. Ou não, é um cara que realmente, cara, não adianta mais eu falar com a Blueberry, porque, cara, os bichos lá não resolvem o meu problema. Né? Enfim, então, a palavra-chave é antecipação.
né? Então, a gente trabalha assim com atendimento recorrente. Então, nossos técnicos eles são treinados para ter um atendimento pelo menos, no mínimo, semanal com esse cliente, para que de alguma forma a gente tenha contato, para que a gente consiga entender como que está o feedback desse cliente. Cara, como que está o resultado? Né? Como que você está sentindo essa semana? Vi aqui que teve uma melhora na conta ou não? Né? A gente treina, assim, os nossos técnicos a dar também, de certa forma, uma notícia não tão legal, como, por exemplo, né? Cacau, essa semana realmente a conta que não converteu, né? Já antecipei, já vi aqui, já analisei a conta, vi que a gente não teve uma semana tão positiva, mas também já estou pontuando essa alternativa para a gente mudar o cenário. Então, é antecipação. E tu consegue perceber isso. Óbvio que a gente tem algumas maneiras, vamos dizer assim, algumas técnicas para isso. Uma delas também é a pesquisa de satisfação. A gente tem 3 pesquisas, pelo menos, né, que a gente consegue enviar para os clientes, mas também vai muito da troca, da conexão com o cliente, desse atendimento recorrente, por exemplo. Tá, boa. Depois vamos falar um pouquinho sobre as pesquisas também, né? Assim, então vamos deixar como um alinhamento para a gente entrar mais no tema prático aqui da conversa, né? Pontos que a gente precisa alinhar durante a venda ou logo após a venda, né? A gente vai chamar nesse briefing, no onboarding, quer que seja naquela etapa de adoção do cliente. Quais são os pontos que a gente precisa alinhar? Por exemplo, vou citar aqui, vocês podem me ajudar. Expectativa. Perfeito. É uma situação. Atendimento. Como o atendimento vai funcionar. Frequência de otimizações e entrega. Vamos lá, me ajudem. Quais são outros pontos que a gente precisa ir alinhando? Gui, com certeza, os pontos principais para mim são da parte prática até onde a empresa entrega. Tá. E aí dentro disso eu vou colocar situações ali. E aí, o que eu acho importante para prestadores de serviço que trabalham com anúncios, né? Anúncios pagos? Cara, o que é o principal? O cliente ele precisa entender como o básico do funcionamento da ferramenta. Tá? Ele precisa entender o básico do funcionamento da ferramenta. Ele precisa entender o modelo de atendimento que eu vou ter com ele, o formato desse atendimento, então a frequência com que eu vou atender ele, o tipo de atendimento que eu vou prestar. Ele tem algumas empresas, pela prestação de serviço, que trabalham com chats, né, com e-mails, etc. E tem pessoas que trabalham, tem empresas que trabalham com um atendimento mais humano, né, tete a tete. Tem a questão de investimento também, que eu acho que é um ponto, cara, crucial. O cara precisa entender até onde ele vai ter que abrir mão do próprio dinheiro dele para poder colher esse fruto no médio, no longo prazo. Tem vários fatores. Cacau, quer comentar algum fator importante que tenha lembrado? De alinhamento, assim, de onboarding, eu acho que meta também. Acho que é importante sempre alinhar a meta. E eu trago algo que tu comentou um pouquinho antes, Gui, que é a realidade do cliente no momento. Então, por exemplo, o cliente entrou na agência. Cara, Cacau, minha meta é vender 100K em 30 dias, no primeiro mês. Legal, mas quanto que tu fatura hoje? Quanto que tu vende hoje? Quanto tu vai investir? Exatamente. Então, eu acho que a questão de meta é um dos alinhamentos principais. Porque na meta, tu já consegue alinhar outros fatores, tipo expectativa, prazo, escala, processo de campanhas, de evolução de campanhas. E é importante falar da meta, do tipo de meta que é alcançável, né? E é uma meta específica, é como tracejar uma meta. A gente vai conversar às vezes com o cliente, cara, qual que é a sua meta? Qual que é a sua ideia de evolução? A minha meta é vender mais. Cara, essa vender meta quanto? quanto é que você quer vender? Quanto tempo? Exato, a gente precisa ser muito específico quando a gente quer gerar expectativa, né? Qual que é a sua expectativa? Eu quero ter mais clientes. Mas essa expectativa ela é muito fácil de ser atingida, mas ao mesmo tempo muito fácil de ser frustrada, porque eu não estou sendo específico, né? E é sempre... Opa, desculpa aqui, te cortei. Mas é sempre legal também a gente, junto com essa questão de meta sonho, vamos dizer assim, meta planejamento, qual a tua meta mínima? Boa, eu ia comentar sobre Qual isso. a tua meta mínima? Cara, para manter a agência, para manter teus funcionários, para manter tua empresa de certa forma saudável financeiramente, eu sei que tu quer chegar a 10 clientes por dia, vamos supor, né? Mas, cara, um mínimo para manter a saúde do teu negócio. E aí tem uma sacada. Às vezes a gente, como agência, a gente faz uma ancoragem na meta máxima, que é um baita de um problema. É verdade. Por exemplo, eu tenho aqui um pet shop, um negócio local e fatura 20 mil reais por mês. Cara, um negócio que fatura 20 mil reais, 30 mil reais por mês, o dono não tá ganhando, ele tá ganhando às vezes igual um funcionário que tá ali, né? Lógico, casos e casos, né? Por exemplo. Não, legal. Aí você vem que o discurso de venda, ele tem que ser sim um discurso atrativo, né? Porque você tem que despertar interesse. E aí você pergunta a expectativa, não, eu quero faturar 100 mil reais. Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum, ok? Agora, vamos lá.
será que no primeiro mês eu vou sair num negócio local, que até para escalar, se botar 100 mil ali, ele fatura 20, quebra no primeiro mês. Será que tem estrutura, tem condição, tem noção de que isso vai acontecer? Por isso, esse pensamento de meta mínima e do jogo de tempo, né, cara, ele é muito importante. Durante o alinhamento. Fulano, eu entendi, você falou para o nosso vendedor, ou você falou, por exemplo, se a mesma pessoa que faz essa na reunião, você falou para mim que você quer faturar 100 mil e nós vamos trabalhar juntos. Eu entendo, acho até tanto quanto você, que hoje se tivesse, por exemplo, 100 mil reais no pet shop, você não conseguiria nem atender com a estrutura que você tem agora, né? Mas vamos desenhar então para os próximos meses um caminho que seja seguro para você e para a agência, que a gente possa monitorar, que seja algo previsível e sustentável para o teu pet shop. Então me dá uma informação. O que seria, considerando você investir, por exemplo, 3 mil reais por mês, que seria o retorno mínimo das campanhas, porque o 20 ele já tem lá, né? Por exemplo, das campanhas de faturamento que você precisa para pelo menos pagar o investimento que você está fazendo. Gui, se eu preciso vender 10 mil, eu estou botando 3, por exemplo, cara, já estou me defendendo aqui, e aí também eu vou manter esses clientes mais tempo, eu posso aumentar o LTV dos clientes, tal. Beleza, então vamos colocar um objetivo nos próximos 3 meses, por exemplo, aqui. E aí, qual que é a sacada, cara? O cliente já contratou. Já contratou. Se aquele número que você está colocando, ele é um número menor, beleza, ele tem que dizer que é menor, não é você, por exemplo, né? Não, mas daí para mim 10 mil, 3 mil é muito pouco tempo. Então vamos fazer um alinhamento aqui de 12 ou de 15, por exemplo. Porque, galera, e aí entra, porque eu falo que o atendimento ao cliente é sempre um processo comercial de vender um produto, um serviço ou uma ideia do que você quer, né? Então, você sempre tem que buscar negociar pensando, cara, nas consequências daquilo que você está propondo. Igual eu chegar na venda e dizer, não, cara, põe 1.000 que vai voltar 100 mil. Uau! Até assino o contrato. Eu não vou entregar, eu vou jogar a bomba na mão de uma outra pessoa, vai dar cancelamento assim por diante. Então, eu acho que é fundamental esse alinhamento que você falou de meta no timing correto. Porque também tem uma parada, né? A pessoa quer fazer alinhamento com o cliente depois de um ano lá dentro. Aí não adianta, né, Gui? Mas mas essa tua meta... Por que no vendedor me falou, então, que não dá para faturar 1 milhão? Exatamente. Por quê? Não, então põe o vendedor aqui, vamos discutir isso aqui. Claro. Ok? Né? Eu gosto muito, eu falo na venda, a gente usa a estratégia do inimigo em comum para vender quando se fala em outras agências ou expectativa desalinhada, né? Assim, eu não sou o cara que vende fórmula mágica, o picareta que precisa inventar uma situação para ganhar o dinheiro. Eu busco alinhamento com os meus clientes, porque o meu ganho é no longo prazo. Eu preciso propor satisfação para você, porque os 8 meses é o mínimo que eu preciso que você permaneça aqui. Então eu vou trabalhar para que você seja um case de sucesso. Por isso, eu tenho que ter uma visão de consultor, tenho que te avisar como vai funcionar essa jornada. Então acho que esse é um ponto interessante, né? Então, acho que são situações semelhantes até um processo de venda. Eu preciso alinhar aqui. Então, a expectativa, né, que vai estar ali meio atrelada à meta. Claro. Caminhar por um objetivo menor, que seja mais seguro, por exemplo, para a agência, e explicar como vão ser as entregas, como vai ser o atendimento, né? Como vai ser a frequência de otimização. Até onde vai e até onde não vai a minha O que prestação. eu faço e o que eu não faço. Né? Exato. A gente tem um vídeo, né, de alinhamento que a gente passa para todos os clientes, tocando em pontos sensíveis que às vezes o técnico teria dificuldade de dizer. Sim. Então tem uma outra pessoa que vai estar ali dizendo, que eu vou estar ali dizendo e explicando todos esses pontos. Mas eu acho também que o cliente, mesmo com esses alinhamentos, às vezes ele também tem meio que uma inclinação natural, né, a um problema. Mas eu queria que vocês me ajudassem. Quais são os primeiros indícios que o cliente dá, ou que ele começa a dar, e eu tenho que dizer, opa, e vai dar problema? Quais são os primeiros indícios? Vocês sabem? O primeiro deles eu acho que é o não responder mais, vamos dizer assim, o sumir, o diminuir a frequência de resposta. Sim. A gente faz um atendimento até para o pessoal saber, né? Na Blue a gente tem... É muito comum o nosso atendimento por WhatsApp. Então a gente tem esse padrão de atendimento bem comum ali, até porque é mais fácil para o cliente, otimiza o tempo do cliente, otimiza o tempo do técnico também, enfim. E a gente consegue perceber. No começo, às vezes, o cliente está super engajado, responde, mandou mensagem, respondeu, mandou áudio explicando quantas vezes for necessário, enfim. E a gente consegue perceber que quando ele para com essa frequência de resposta, por exemplo, cara, aí tem coisa, né? Não, fala com a minha secretária. Já coloca, às vezes, uma outra pessoa para responder, né? Enfim, já não atende mais. Então, para mim, é um dos indícios, assim, principais, sabe? Que vai a gente dar brecha. Aí vai dar ruim. É como o Gui falou, né?
a prestação de serviço ela é um relacionamento. Então, a mesma coisa, cara, converso com a minha namorada, com a esposa, e ela já não conversa mais com o cara, já não brinca, não ri da piada ruim de tio, né? Do pavê ou pra comer. Ali tu já percebe, cara, ali tem alguma coisa que tá acontecendo. A mesma coisa com o cliente. O pessoal em casa tá chorando essa hora. Deus tá falando, hein? Deixa Deus te usar hoje. E acho que um outro ponto também é quando ele, por exemplo, numa pesquisa de satisfação ou numa colheita de feedback, né? Por exemplo... Como que funciona a pesquisa na agência? Se puder falar também pra galera as pesquisas. Então, vamos já partir para uma questão de pesquisa. A gente tem 3 pesquisas de satisfação hoje na agência, uma pós-briefing. Então, acabou de ter aquele briefing ali com o técnico, com o consultor, todo mundo junto, conheceu a equipe. Então, tem essa pesquisa de satisfação. Então, geralmente, no mesmo dia, né, que o cliente faz o briefing, tem uma com 45 dias, falando um pouquinho, né, tentando colher um pouquinho sobre expectativa. Não necessariamente é tão focada em resultado, tá, Gui? Porque 45 dias a gente sabe que ainda é o início de projeto. E depois a gente tem uma terceira que é com 100 dias. Daí essa, sim, um pouquinho mais focada em resultado, né? Então, por exemplo, lá nessa de 45 dias, o cliente, a gente nem pergunta tão diretamente de resultado, mas ele já comenta que, tá legal, mas eu esperava mais. Tá. Opa, já acende um sinal de alerta também. Deu lá uma nota 8, uma nota 9, uma nota boa, mas ele comentou isso. Tá legal, mas o atendimento tá bom, mas eu esperava mais. Opa. Eu lembro que eu lembro que nas 45 dias era muito padrão, assim, o cara elogiar o atendimento e até dar uma nota boa para a agência, né? Que a gente, naquele formato do 0 a 10, o quanto você, né? Serviço, E na hora que tratava no resultado, tá. Então, geralmente é um caso mais assim, né? Então, e aí, na de 110 dias, geralmente, quando ele já tá mais tempo, então já tá performando um pouquinho mais, tá, as coisas já estão caminhando bem, a gente tem um índice menor. Só que eu acho que a reclamação nos 110 dias era mais grave. Isso quase se acontece, né? Sim, até porque a ideia é quando você acompanha bem o trabalho do cliente. Esse aqui é o grande ponto para mim, tá, Gui? O fato é muito difícil você prever que o cliente vai ter uma insatisfação, tá? Mas o que pode acontecer? É você identificar no primeiro momento quando acontece algum tipo de insatisfação. O mais próximo possível dessa insatisfação. Ao primeiro momento que o cliente começa a pensar, será que essa empresa vai me trazer o resultado que eu espero? Nesse momento eu já tenho que conversar com esse cara, entender em que pontos eu posso evoluir as minhas entregas e resolver. Certo? A cada dia que passa, que esse cliente ele vai remoendo aquilo dentro dele, que ele vai se questionando, que ele não vai sentindo segurança nas minhas entregas, fica mais difícil reverter isso depois. Então, por isso que a gente faz esse sistema do NPS e a gente tenta manter um contato semanal. Porque a partir daí a gente consegue entender, cara, esse cara tá tendo frequência comigo, esse cara tá conversando, tá passando devolutiva de feedback, o que esse cara respondeu no NPS, o que ele passa quando a gente envia um relatório semanal, mensal no e-mail, ele responde, ele se demonstra interessado. Então, quando você força contatos com o seu cliente, força pontos de contato, é como se você tivesse uma conversa por mês. Você tem um gap de 30 dias até possivelmente descobrir um problema. Você está fazendo um bom atendimento. Exato, perfeito. Tem uma vez eu li um artigo perfeito que ele falava sobre 3 pontos de atendimento. Sobre ser um atendimento prestativo, um atendimento humano e resolutivo. E no final das contas... Proativo, se fosse colocar mais um aí, né? Exato. E até o proativo ele engloba muito desses 3 pontos, né? Mas quando você está trabalhando, quando você força vários pontos de contato com o seu cliente, você diminui a chance desse cliente passar uma semana, passar um mês com uma insatisfação para ele e sem a ajuda da tua equipe para resolver. Eu falo uma parada que a gente usa muito no universo das vendas, que é o seguinte. A gente fala muito em selecionar as melhores ferramentas e tal para trabalhar, para vender, mas eu falo assim, que ferramenta boa não cura um processo ruim. Mas um processo bom, ele cura até uma ferramenta ruim. Entende? E aí, levando para essa lógica, eu acredito que um atendimento... Olha a lógica, assim, que para mim é por exemplo, a mesma, né? Ou melhor, um atendimento ruim, ou melhor, uma entrega boa, resultado bom, não cura um atendimento ruim. O cliente, você pode estar performando, mas com mau atendimento, o cliente não gosta e cancela. Mas um bom atendimento cura, às vezes, um resultado ruim. É verdade. Então você está pronto. Por isso da importância de você acompanhar e caminhar. Aí tem uma parada, lógico, aqui na agência, né? Pô, a gente está chegando aí daqui a pouco em 800 clientes ativos já, né? Nosso objetivo é romper esse ano os 1.000 clientes ativos. Você tem que tornar tudo um processo, né, cara? Então, pesquisas. Mas quando a pessoa está começando, cara, personaliza a parada.
Você não precisa mandar um NPS, Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, liga pro cliente, vê como é que tá, né? Você tem condição de fazer a parada mais individualizada, Com né? certeza. Cara, eu tenho 5 clientes na minha agência. Eu vou querer ficar mandando... liga pro cara, manda mensagem de WhatsApp, né? Esteja próximo. Porque às vezes você quer o problema do crescimento quando você é pequeno, não precisa. Você quer, pô, nem veio esse problema ainda de volume, você quer botar aqui pra dizer que não, que é tudo automatizado, né? Não precisa, tu fica o dia inteiro sem fazer nada daí então, né? Aí não cuida dos clientes. Agora, eu acho que essa questão que o Cacau falou do começo ali de um dos principais indícios, né? Quando o cliente vai cancelar, que é sumir, né? Que é se afastar. Foi a primeira coisa que você falou, eu acredito. Agora, beleza. Entrando nesse ponto até prático, né? Beleza, eu tô perto do cara, tô fazendo um bom atendimento, tô cumprindo ali o ritual, né? Só que não tá tendo resultado. Né? Se a gente fosse entrar aqui, eu acho que uma boa parte dos clientes que nos contratam, não vou dizer que a maior parte, não é a maior parte, mas uma parte considerável até, por algumas circunstâncias, talvez por conta do cara, do preço, do produto, você que não performa, né? Ou até mesmo o trabalho, talvez, às vezes não pode ser que naquele momento não foi bom o suficiente, né? Como que eu lido com esse cara? Como é que eu começo a abordagem? É importante dizer que na agência a gente tem uma abordagem de apoio, né, que procura atender essa questão de uma primeira insatisfação ou ser proativo quando o cliente não está tendo resultado ou quando ele respondeu alguma pesquisa ruim, né? Mas como que eu vou lidar com esse cara que está dizendo assim, cara, eu estou pagando a Blueberry, o que eu faço? Por que eu continuaria se eu não estou tendo resultado? Como lidar com esse cara? Não sei qual de vocês dois quer responder essa pergunta aí. Então, Gui, para mim, o ponto principal do resultado é o seguinte. Primeiro, quando eu vou lidar com um cliente que está com algum tipo de problema com o resultado, eu preciso entender se isso é reversível ou não. Então, cara, por que ele não está gerando resultado? E aí, até alguns momentos, alguma pessoa pode pensar assim, cara, mas vamos supor que o problema seja o site dele, Gui. Eu não deveria ter identificado isso na venda, né? Por que vocês não me falaram antes? Por que você não me falou antes? Até pode ser que sim. Eu tinha que vender, cara. Só faz isso. Tinha que fazer mais faturamento, não. Mas a ideia é o seguinte, muitas informações, elas vêm depois da contratação do serviço, certo? Então, cara, como que eu vou saber de um site se ele é bom ou não, se ele vende ou não? É claro, algumas coisas são muito lógicas, né? Mas como que eu vou saber se esse site ele vende ou não se eu nunca coloquei ele para rodar? Como que eu vou saber se esse produto ele pode ser vendido ou não se ele nunca rodou? Então tem muitas conclusões que vêm com o andamento do projeto. Eu acho que faz sentido, em muitos casos, você se organizar, entender exatamente por que esse negócio não está funcionando muitas vezes, entender se a sua empresa, se a sua prestação de serviço vai ou não atender isso. Tá? E aqui vai muito da hombridade da empresa. Cara, não faz sentido eu entender que esse cara não vai vender e eu continuar amarrando ele por contrato, por tempo. Isso só vai me prejudicar e prejudicar o meu cliente. Aqui vai da honestidade do cara. Agora, se o meu cliente ele tem condição de vender mais, cara, eu preciso ser o primeiro a arregaçar minhas mangas para fazer isso acontecer. Tá? É um trabalho de médico. Primeiro eu vou entender qual é o problema, eu vou entender as soluções possíveis que eu vou conseguir entregar para ele e a partir daí eu vou conseguir entregar uma solução personalizada. Algo que de fato vai ajudar ele a vender. E é claro, é importante que ele também compre esse processo. Que ele entenda aonde está indo o investimento dele, né? E o que precisa fazer para que esse investimento comece a gerar mais resultado. Sempre demonstrando muita preocupação, muito zelo, muito cuidado com o negócio do cliente. E essa preocupação precisa ser genuína, né? Não adianta nada ligar pro cara, não, cara, tô super preocupado. Desliga o telefone, vai tomar um café e esquece do cliente. Esse chato. Esse chato aí me incomodando. Não é esse o intuito. O intuito é que tudo quanto, principalmente quem trabalha com o sucesso do cliente, né, Gui? Cara, tu tem que ser muito verdadeiro consigo mesmo. Esse eu acho que talvez seja uma das pontas principais do sucesso do cliente. O cliente ele precisa estar no centro mesmo das operações, ele precisa ser o foco. E isso tanto quando eu estou no telefone conversando com ele, quando eu desligo o telefone. Então, cara, desliguei o telefone, eu preciso unir o meu time, eu preciso unir tudo que eu tenho de esforço, se é um caso reversível, para que de fato eu consiga entregar mais. Exatamente. E essa questão da preocupação, Gui, eu acho que é um dos pontos assim que a gente mais dá valor aqui na agência, né? Então, a gente realmente trata o negócio do cliente como se fosse nosso, ou que seja teu sócio, né? E quando a gente fala nessa questão de preocupação, já chamando um pouquinho para aquela questão de abordagem, de como falar isso para o cliente, pô, sou responsável por essa conta, né, ou pelo sucesso do cliente dos clientes da minha agência aqui, enfim, e tô vendo que essa conta aqui não tem resultado. Demonstra preocupação, cara, olha só,
eu sei, eu acompanho a tua conta, eu sei que a gente não tá tendo resultado, tô preocupado com essa parada, Boa. não tô satisfeito com o resultado da tua conta, com o resultado das tuas campanhas, mas eu já acionei aqui um técnico um especialista Estratégia nova. Exatamente. Claro. Então, assim, ó, já tô pontuando junto com uma outra pessoa, ou já tô estudando aqui algumas questões de mercado, de campanhas novas, enfim, alternativas para tua conta, porque assim como tu, também não tô satisfeito com a parada aqui. Eu gosto muito da parada, assim, de mostrar, cara, eu tô tão preocupado, Quanto você. tão ou mais preocupado. É aquilo que a gente fala. O teu dinheiro é como se fosse o meu dinheiro. É aquilo que a gente fala, né? O meu sucesso depende do teu. Então, a gente só vai ter sucesso como técnico, como gestor, enfim, como estrategista, se a gente conseguir sucesso na conta daquele cliente, por exemplo, né? Lógico que, se a gente tiver um caso reversível, como o JP comentou, né? Às vezes, realmente, cara, pontuei aqui algumas alternativas, mas a gente tem esse problema impactando no nosso resultado. Que daí é fora o meu controle, vamos dizer assim, né? Às vezes é o teu site, às vezes é a tua negociação, a tua oferta, enfim. Então, mas mesmo assim, a gente poderia estar pontuando para tentar ajudar esse cara. Boa. Acho que assim, ó, quando eu concordo com você, eu creio que o problema, às vezes, do cliente insatisfeito é que a gente já, isso a gente já aprendeu, graças a Deus, e resolveu na agência, é que a gente já entra desanimado. Tu entra sofrendo por antecipação. Já. Tu acha que o cara vai vir e vai te espancar e nem deu briga ainda. Não deu nem cruzar um olhar aí, né? E aí você já entra, cara, com a negociação perdida, né? Ou com medo. Não, eu sei que tá tudo errado. Calma, mas não tá tudo errado. Né? É explicar, cara, que uma prestação de serviço, né? O não ter resultado, na maioria dos casos, faz parte do processo, pelo menos por um tempo, né? Então, o que você está fazendo? Porque você não tem a fórmula marcha aqui de 1 mais 1 é igual a 2. Só que pode ter certeza, nós estamos acompanhando, nós estamos monitorando. Nossa perspectiva é que nos próximos dias ou nas próximas semanas isso mude. Inclusive, a gente já fez uma análise, uma avaliação e buscou outras oportunidades. Mas por que não buscou essa oportunidade antes? Justamente porque a gente estava buscando que as melhores práticas com base em outros casos, mas a gente está levando em conta agora as suas peculiaridades. Nós precisávamos que a campanha rodasse por X período para entender como seria o comportamento, por exemplo, do cliente dentro do teu site, o comportamento do cliente dentro das campanhas. É do jogo. E fazer esse processo de antecipação, que eu creio que ele é crucial. Uma vez eu aprendi isso com um amigo que também ele tem agência, isso há alguns anos atrás. Ele falou assim, você tem que se antecipar, mas cuidado para não levantar um defunto. Tenha como resolver, ok? Que é pior, né? Melhor deixar o cara pagando ali e tal, você trabalhando, tanto. Ah, eu tô falando que é realidade, né? Claro, realidade. Claro. Porque você chegar e resolver um problema que você não sabe como resolver. Perfeito? Então você tem que... Por isso que é importante que você esteja estudando, buscando novas alternativas, acompanhando, documentando as melhores práticas, né? Porque aí você vai ter alternativa. Então, em alguns casos, a gente resolve. Até acredito que depois nós colocamos o setor de apoio na Blue, que é um papel, por exemplo, que a Cacau faz, né? Fez por muito tempo, né? Fez por muito tempo, né? Mas hoje a gente também reorganizou, né, o setor de apoio com supervisores. Então, lembro que na ocasião, quando a gente começou o apoio, que era você, tinha mais gente quando começou o apoio? Tinha um técnico do Face também que fazia. Tinha de Face e tinha você do outro lado. Então, o que a gente percebeu, né? É que o apoio, ele já era um trabalho semelhante com a retenção estava fazendo, só que a gente antecipou. Exatamente. Então, essa é a ideia. Então, cara, buscar o máximo de antecipação e, obviamente, buscar resolução. Só que tem o cara que vai pedir para cancelar. Sim. Você vai fazer tudo certinho, ou, enfim, tudo que você pode fazer. E ele vai mandar um e-mail assim, cara, olha, esse é meu último mês, ou não quero mais continuar, e tal. E aí, como é que faz? Quando esse cara pede o cancelamento, não é jamais uma insatisfação, né? Ele vai pro cancelamento. Como que eu lido com esse cara? Cancelou, né? Tchau. Não. Eu, particularmente, Gui, atendo há algum tempo já esse tipo de cliente, e eu acho que o ponto principal aqui é você estar preocupado com o cenário dele e você estar curioso em entender como você pode resolver ele. Tá? Primeiro ponto, eu preciso fazer contato com esse cara. Não posso simplesmente deixar ele cancelar. E o mais rápido, né? E o mais rápido possível. O mais rápido possível, tá? Dos males, vamos supor que eu não consiga reverter o caso desse cliente, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que eu deveria ter feito de diferente como empresa para que um cliente como ele não cancelasse.
tá? Esse é o cenário mínimo, assim. Vamos supor que eu não consiga reverter esse cliente. Eu preciso entender o que eu poderia ter feito diferente para que ele continuasse. Então, eu preciso ligar para ele, tá? Eu preciso demonstrar preocupação genuína por esse cliente e fazer um processo ali de sondagem, uma identificação do que aconteceu de fato para que a experiência dele fosse diferente. Renovar as energias dele, os ânimos dele e trazer esse cara de volta para o meu time, desde que eu consiga, de fato, ajudar ele, desde que eu consiga, de fato, entregar um bom resultado, um bom atendimento. E caso não seja um caso reversível, que acontece, é vida real, né? Às vezes acontece um caso que não é reversível. Cara, a gente vai apertar a mão desses clientes da melhor forma possível, talvez vai trazer super soluções para ele, né? Cara, já que não funcionou com o Google, já que não funcionou com o Facebook, quem sabe você pode ir para essa linha, né? Você teve a campanha bloqueada ali por vender remédios encapsulados, né? Quem sabe você pode conseguir um selo de farmácia online e aí numa próxima você consegue ter um resultado diferente. Então, o trabalho com esse tipo de cliente, ele tem dois focos. Ele tem o aprendizado para a empresa, ele tem um aprendizado para o cliente e caso funcione, caso dê certo, caso seja o cenário do cliente, tem a manutenção do serviço. E tem muitos casos, inclusive até hoje a gente tem casos que o cliente, mesmo com apoio, mesmo com vários pontos de contato, NPS, a gente, teve um cliente ali difícil de resolver e tudo mais, ele pede o cancelamento. Até tem um ponto aqui, Gui, tem cliente que pede cancelamento como pedido de socorro. Cara, ele não sabe mais o que fazer. Cara, eu vou pedir para cancelar, mas nem quer cancelar. Ele quer ser ouvido, ele quer ser visto por alguém diferente. E é aí, cara, que eu tenho que ter essa humanização, essa empatia de falar... Acontece muito isso? Gui, hoje em dia não muito, já aconteceu mais. Até porque a gente tem um processo que vai bastante até o cliente. Tá muito melhor mais desenhado. Tá bem melhor desenhado, mas ainda assim acontecem alguns casos em que isso acontece. Por quê? Porque às vezes o cara ele contratou o serviço, Gui, ele se preparou para 8 meses de trabalho, certo? Então, ou seja, ele não contratou para não ter resultado e depois jogar na tua cara. Ele contratou para vender. Lógico. Então, enquanto ele ainda tiver esperança de chegar nesse resultado, ele vai se esforçar para que isso aconteça. Esse é um bom cliente. Então, como empresa, da mesma forma como ele até o último dia quer ter o máximo de resultado, eu como empresa até o último dia tenho que tentar gerar esse resultado que ele espera. E esse resultado pode ser um excelente atendimento, previsibilidade, um resultado qualificado, bons números, bons relatórios, porque não é só o resultado que leva a um cancelamento. Nesse caso específico é o que a gente está abordando, né? É, legal. E quando a gente fala de ligar para o cliente o mais rápido possível, com certeza, mas assim, num cenário ideal, eu traria antes dessa ligação, desse contato, a investigação. Claro. Tá? Para não ser pego de surpresa. Exatamente, assim. Então, às vezes dá tempo, às vezes também não dá, né? Dependendo do caso, tu tem que, cara, beleza, caiu lá, vai ter que ligar. Mas é muito, muito importante que num cenário ideal a gente tenha uma investigação. Seja da conta, seja do técnico responsável, seja do histórico desse cliente. Então, por isso que é tão importante também a gente ter algo, né? Seja um CRM, seja uma ferramenta para que a gente consiga ter o registro de todas as atividades desse cliente durante, né, o processo, a jornada dele dentro da agência. Porque daí tu consegue então já tem um histórico, de certa forma, um pouco mais delicado, ou não, um cliente que, de certa forma, tem resultado, mas pediu cancelamento, o que está acontecendo, né? Então, é importante que essa investigação também exista. E vocês acham, assim, que a gente poderia definir características de casos que são mais reversíveis? Tipo assim, Gui, esses casos aqui são mais fáceis de lidar, esses aqui já não. Tipo assim, o cliente que já, o cara tá com a agência lá há 1 ano, não tá do jeito que gostaria. Esse caso é um caso pior. Ou tipo, aquele cliente que reclama, por exemplo, mais de atendimento, ele é um caso mais fácil de lidar. Então, quais são as características que vocês acham, assim, de... Para mim, com certeza, os mais casos... fáceis, né? Os casos, assim, mais fáceis pra gente, com certeza, atendimento. Porque, assim, às vezes a gente fala, de atendimento de uma entrega... O atendimento é muito atrelado a conversas, enfim... Às vezes não, às vezes é conexão com o técnico, né? Então, a gente como a gente tem um time grande, a gente pode dar a possibilidade, a opção para o cliente de trocar de técnico. Então, isso é vamos dizer assim, uma tarefa que não é tão ruim de a gente fazer. Não é legal, porque, de certa forma, é uma nova conexão que vai ter que começar, adaptação, enfim. Mas, quando a gente fala de atendimento, de técnico, eu acho que acho que não é tão ruim. E quando a gente recebe insatisfação também de relatórios, Cacau, eu não estou gostando da experiência com a Blue porque eu não sei o que está sendo feito na minha conta, por exemplo. Só vem o relatório, ninguém explica nada. Exatamente, ninguém me explica nada. Então, assim, eu não sei
se eu tô tendo resultado, eu não sei. Eu sei que eu tô tendo venda aqui ou que eu não tô tendo, mas eu também não sei se é das campanhas. Então, isso é fácil também de resolver, porque às vezes é um automático que às vezes o gestor entra, que acaba, não, tô mandando relatório, o cliente também não tá me perguntando, tô mandando uma mensagem aqui para ele no WhatsApp, tá tudo certo, né? E às vezes o técnico não tem esse cuidado, né? Não sente a necessidade de, não, pegar o relatório, às vezes gravar um vídeo, mostrar como que está funcionando a cada campanha. Às vezes, porque tem muito cliente também que nem tem tempo para ver isso, né? Sim, então, tem cliente que nem gosta. Cacá, me manda o relatório, a hora que der, aqui à noite eu olho e pronto, é só isso aí que me interessa. Mas tem cliente que não, que gosta de uma explicação, uma interpretação de relatórios, gosta de ver como que está aparecendo no painel, por exemplo, para saber como que são as cópias dos anúncios. Tem cliente que precisa disso mais explicativo. Então, para mim, são casos um pouco mais tranquilos de resolver. Claro, tranquilos, né? Tranquilos. Já tá no nível de reclame. Dentre os piores, são os mais fáceis. Sim. E é um cenário que é o seguinte, é um cenário que sempre tem que preocupar a empresa, até porque é algo que está totalmente ao nosso controle, atendimento, processos e tudo mais, então é um cenário importante. Mas é um cenário que pode acontecer muito, Gui, por um motivo, cara. Tem como eu amarrar 100% o trabalho do especialista em marketing? Cara, não tem. Eu preciso dar autonomia para esse cara. Eu preciso dar autonomia para ele atender o cliente. Eu preciso dar autonomia para ele criar campanha, para ele colocar criatividade. Porque no marketing não é 2 mais 2 é 4. Não existe isso. Então, você tem dificuldades que são geradas por isso. Né? Se eu simplesmente amarrar o especialista de marketing na cadeira, ele tem que clicar em tal botão, ele tem que fazer essa campanha desse jeito, dificilmente ele vai trazer um resultado massa, dificilmente ele vai entregar um bom serviço para o cliente. O ônus disso é que, às vezes, pela rotina, pelo dia a dia, ele acaba falhando um pouco em algumas decisões. E aí cabe a um especialista, a estrutura do time, identificar, como eu falei, o mais rápido possível isso, para que isso possa ser resolvido. E é justamente por isso que são cenários mais tranquilos, porque os profissionais de marketing em si, principalmente aqui na Blue, pelo que a gente acompanha, pelos níveis de treinamento que a gente dá, são ótimos profissionais. Mas, como todo ser humano, existem variações, até por esse modelo de trabalho de marketing que a gente trabalha, né? Lógico. Dando mais formas desse cara colocar a criatividade dele em jogo. Vamos pensar assim, então a gente tem casos que são mais simples, Sim. né? Que normalmente vão estar atrelados ali a atendimento, né? A proximidade, ou algum outro probleminha, por exemplo, né? Então, o cliente pegou férias e voltou, sim. coisa assim. E os casos mais difíceis, não quer dizer que são irreversíveis, eu acredito que são aqueles ligados ao resultado, e o resultado permanente, ou algum erro, né? Técnico, então, por exemplo, o cara gastou um dinheiro a mais, o cara teve um erro de português, por exemplo, porque isso às vezes vai denotar uma característica assim de uma pessoa pouco preparada, né? Sim. Ou, por exemplo, o cara tá sem colocar crédito lá e dele receber relatório, lá mostra que ninguém tá acompanhando aquilo ali que tá sendo feito. Isso a gente tem que ter cuidado. Acho que se a gente fosse sair dessa conversa com uma abordagem, o ideal é que eu consiga conversar rápido com esse cliente, Sim. que eu me prepare, que eu mostre para ele que nós estamos jogando no mesmo time, o sofrimento dele é o meu sofrimento, a glória dele é a minha glória, que eu já tenha pelo menos uma ideia de estratégia nova para colocar na mesa, de antecipação, literalmente, e que eu tenha algum fato novo mesmo, por exemplo, a troca de técnico ou a questão da estratégia, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir contornar essa objeção do cancelamento. Porque o foco de uma agência, nós sabemos, não é vender o primeiro contrato, é manter o cliente pelo máximo de tempo possível, né? É aumentar o LTV dele, manter esse cara pelo máximo de tempo possível. Então, se a gente fosse aqui, para poder finalizar, quero que vocês me ajudem, então, um checklist mesmo, em ordem, assim, para lidar com clientes insatisfeitos ou que principalmente pediram cancelamento. Vamos colocar em ordem. Primeiro ponto, recebi pedido de cancelamento. Investigação. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver uma investigação, vamos olhar como é que tá o resultado desse cara, tá bom, não tá, beleza. Rapidamente estou investigando esse caso. Segundo ponto, Contato. o mais rápido possível. Mais rápido possível. Perfeito. Terceiro ponto, já conversando com esse cliente, mostrar que eu sei do que está acontecendo. Com certeza. Correto? Me solidarizar com ele. Acho que seria um quarto ponto, a gente tratou pouco sobre isso, mas ali a investigação direta com o cliente. Se é isso mesmo que está acontecendo, Exato. o que motivou e tal.
Eu até elencaria também, junto com esse ponto de sondagem, assim, de identificar o que está acontecendo de fato com o próprio cliente. Porque, assim, o fato é, gerou um cadastro lá no Facebook, Gui, caiu um cliente lá. Tem como eu saber se esse cliente foi qualificado ou não para o meu cliente? Não tem como. Então, eu só vou conseguir saber isso conversando com o meu cliente final. Por isso que é importante eu ligar e entender. Mas, junto com isso, é muito importante também eu criar a imagem mental para esse cliente de que ele está conversando com alguém que vai conseguir ajudar ele. Um especialista. Pô, é igual você entrar numa loja. Pô, você vai trocar um tênis. Você vai trocar com um cara que entrou ontem na empresa, não sabe, né? Ele não sabe se vai conseguir, vai ter que chamar o gerente, aí vai demorar um tempão, aí o cara não vem. Cara, eu quero conversar com quem vai resolver. Eu acho que essa questão é muito importante também. Então, eu linkaria junto com a sondagem aí, você conseguir passar para o cliente essa postura de que, cara, eu entendo e eu vou te ajudar. É compromisso meu, na hora que eu entrei nessa ligação aqui, resolver o teu problema. Independente de você continuar comigo ou não. Perfeito. Estou aqui para resolver o problema Exatamente. e já deixar isso claro no início da conversa. Exato. É o que a gente usa, né? O meu interesse não é comercial aqui. Isso aqui não é uma venda. Exato. Eu estou preocupado, cara, em causar a melhor impressão, resolver esse problema. E aí, se a gente fosse colocar como um quinto ponto, seria, assim, ter um plano, ter um plano B mínimo para que você ganhe, talvez, um pouquinho de tempo e aí, sim, estruturar um planejamento. E sempre lembrando, esse cara, ele pode cancelar. Pode cancelar. O que ele não pode é se tornar um detrator. Exato. Porque tem muitos clientes que, por exemplo, cancelam com a gente e voltam. Só com uma experiência que é muito pior e vê que onde estava era bom, por exemplo. Né? Então eu tenho que mostrar uma imagem profissional. Eu vejo quantos casos, né? Que o cliente fala, eu vou cancelar, mas nossa, eu vi que o cuidado de vocês, a preocupação de vocês. Porque ninguém quer se sentir como só mais um, né? É verdade. Perigoso. Pô, sou só mais um. Mas top demais. E galera, pra gente poder encaminhar nosso bate-papo, se então a gente fosse sintetizar, Cacau, da sua parte, como uma recomendação para que eu possa aumentar a permanência dos clientes, lidar com esses caras insatisfeitos, né? Lidar com alguém que pede cancelamento. O que você poderia dizer assim, algo mais bem objetivo, uma direção que você acha assim, uma boa recomendação, uma boa prática que qualquer pessoa que está começando com agência ou prestando serviço, enfim, poderia aplicar, que com certeza iria ajudar? Cara, minha dica com certeza é invista na conexão. Com certeza, eu acho que a partir do momento que você tem conexão com o seu cliente, você consegue fazer você já vai ter acesso a vários desses outros pontos que a gente comentou. Questão de investigação, questão de sondagem é muito mais fácil. O cliente, a gente sempre trata como uma questão de fidelidade. Então, você precisa que o cliente confie em você, que ele entenda que é uma parceria sim, até porque a gente precisa que o cliente passe para a gente um feedback mais real e verdadeiro possível. E é numa conexão bem feita que ele realmente vai ter essa confiança em te falar, Cacau, realmente está legal ou não está legal. Porque o cliente pode estar tendo resultado, mas ele quer mais e aí ele vai te dizer que não está legal. E aí tu vai mexer na conta desse cara e tu vai cagar com o que estava bom, entendeu? Então, invista em conexão. O seu cliente ele tem que ser seu parceiro, seu amigo. Tem que sabe? ver Então, você como autoridade e confiar em você também. Exatamente, Né? exatamente. João? Além disso, Gui, eu falaria sobre proatividade, né? Eu acho que é um ponto muito importante para quem quer aumentar a escala do cliente na empresa, né? Eu preciso ser bem definido os processos, tudo que ele vai enfrentar dentro da minha empresa, pontos positivos e negativos. Quando eu não tenho nada mapeado, Gui, eu sou passageiro da agonia. Eu dependo dos fatores que acontecem. Agora, quando eu entendo... Do acaso. Pô, o que Tudo vai me acontecer? surpreende, né? Qualquer coisa me surpreende. É um despreparo total. Gera ansiedade também. Demais. Tanto por parte sua, como prestador de serviço, quanto do cliente. Agora, quando eu tenho um processo, eu tenho uma proatividade. Quando eu tenho um processo bem definido, fica até muito mais fácil ser proativo, né? Olha, eu sei que aqui vai acontecer tal coisa com o meu cliente, então eu posso me antecipar e eu posso entregar mais aqui, posso entregar mais ali. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu não esperar com que o cliente tenha um problema, eu não esperar com que o cliente demonstre um problema para tentar solucionar. Eu preciso me antecipar. Antes mesmo dele ter a sensação de que está sendo prejudicado, de que não está feliz, de que não está satisfeito, eu já tenho que estar preocupado em tornar o caminho dele mais simples, tirar os pontos de atrito, de dificuldade que ele pode ter para que ele tenha mais resultado. Proatividade, né? Demais. Galera, eu quero agradecer vocês de coração pelo tempo, esse bate-papo, Cacau, João. Valeu. Foi muito rico. E quero lembrar você que se você está tendo insatisfação, parabéns, você tem cliente para resolver. Você está pedindo cancelamento, parabéns, você já cumpriu pelo menos uma parte da etapa, que era fechar bons negócios. Agora, tão importante quanto você fechar bons negócios é reter esses clientes. E a única saída
para você não ficar refém de clientes ruins, é ter uma máquina de venda que traga oxigenação com novas contas todos os dias, ou toda semana, ou enfim, o maior volume possível, para que aí sim você consiga construir uma base de clientes sólida, que vai permanecer com você por muito tempo, que vai te dar dinheiro e não vai consumir toda a sua saúde. Beleza? Não se esquece, se você quer continuar aprendendo sobre vendas, sobre gestão de agência, você pode se inscrever aqui no canal, você pode nos acompanhar no Spotify e até me seguir no Instagram, @nagel.guilherme, ok? E é uma parada que eu quero lembrar você, cara, independente do momento que você tá, não tem dia da caça. Um abraço, valeu!